Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Doido. As Azevs explodiram, velho. Tem gente aí comemorando uma alta de 132% quando falamos de Azev 3. A galera que teve coragem de comprar a Azev 3 logo depois do grupamento ali, um mês atrás, está acumulando uma alta de 132%. E todo mundo subiu, doido. A Azev 4 também, uma alta de mais de 70%. A ZTE3 também, a energia também resolveu dar o ar da graça e subir também uma quirela de quase 30%. E tudo isso justamente depois do grupamento. Um troço que a maioria dos investidores temem bastante, né? Quando a empresa divulga lá que vai fazer um grupamento, a galera fica tudo com um bornel na mão, com medo de perder tudo. E de fato acontece ali um efeito negativo, né? Logo após o grupamento, muita gente desfaz posição ou reduz posição. E quem se posicionou lá atrás, quem está ali apostando no negócio desde o começo, né? Desde ali do início de uma reestruturação ou desde o início de um negócio, acaba tomando no Zé de Obrar porque acontece ali um efeito negativo. Só que, como eu costumo falar aqui em vídeos que eu trago aqui sobre grupamentos, isso não é uma regra, doido. Não é uma regra a ação cair logo depois do grupamento. Depende muito do que motivou o grupamento. Temos diversos exemplos de empresas que grupam as suas ações e as ações derretem, continuam ali, né, o sangramento. Só que também temos exemplos de empresas que gruparam as suas ações e o efeito foi o contrário. As ações subiram depois do grupamento. Temos aí o caso de IRB, temos aí o caso de Magazine Luiza e diversas outras empresas que gruparam as suas ações e depois do grupamento o efeito foi positivo, as ações começaram a engrenar uma alta, tá? Só que outras empresas, a desgrameira continua. Temos aí caso de Oi, temos aí caso de Infracommerce, temos aí outras empresas mais, podemos citar aí um bocado de empresas que grupam as suas ações e a desgrameira continua. E neste vídeo você vai entender o que está por trás de toda essa explosão, o que as empresas estão fazendo para que as ações performem tão positivamente nesse pós-grupamento, se vale a pena, claro, continuar apostando, se é momento de você começar a aportar ainda mais pesado. Será se as empresas agora conseguiram provar para o mercado, no caso da Azevedo e Travassos Infraestrutura, que o turnaround aconteceu de fato? No caso da Azevedo e Travassos Energia, será se ela conseguiu provar para o mercado, para o que veio e o mercado resolveu apostar nessas empresas? Vamos entender tudo o que está acontecendo nesse momento, porque muita gente acaba ficando eufórico por conta da alta e é justamente nesse momento que até mesmo aquela galera que vendeu lá atrás começa a voltar pro papel. Aí a galera já perdeu o dinheiro lá, porque vendeu na baixa e agora volta de novo, compra aqui, né, num possível topo. De repente as ações voltam a cair e é tomação no Zé de Obrar atrás de tomação no Zé de Obrar, né? Então vamos entender o que está acontecendo com a Azevedo e Travassos. Mas antes eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, doido, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, comenta o vídeo, curte o vídeo, compartilha, hypa o vídeo para incentivar o canal a continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos, trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora entender que confusão é essa que as ações da Azevedo e Travassos Energia está passando, doido. O trem não para de subir, ou melhor, os trem, né? Bom, vamos lá, vamos começar pela Azevedo e Travassos Infraestrutura, as ordinárias, as Azev 3, que bateram R$4. Isso era um sonho há uns anos atrás, né? 131% de alta, da galera que teve coragem de comprar logo depois do grupamento e está segurando até esse momento, está embolsando toda essa alta aqui. E em apenas 5 dias as ações subiram quase 80%, né? 79,28% de alta, então é uma alta muito expressiva. E quando a gente olha para as ações preferenciais, as EV4, elas também subiram no último mês, só que não foi uma alta tão expressiva assim. Depois eu vou explicar no decorrer do vídeo o porquê isso pode estar acontecendo. As ordinárias subindo tanto e as preferenciais nem tanto assim. As preferenciais, as EV4, estão em R$ 2,14, uma alta no último mês de 15,68%. Só que aqui vem um detalhe, doido, não se iludam com toda essa alta, a não ser a galera que teve coragem de comprar
há 30 dias atrás, né? Há 40, 30 dias atrás. Porque a galera que está apostando no negócio desde alguns anos atrás ainda acumula uma perda significativa, né? Aquela galera que está com o PM ali bem graúdo. 62% de queda em um ano, né? Mesmo batendo R$ 4,50 as ações Azevedo Travassos ordinárias Azazev 3. E as preferenciais, a queda é ainda maior, doido. 82% de queda no último ano. Por que isso está acontecendo com as ações da Azevedo Travassos Infraestrutura? A Azev 3 subindo muito mais do que a Azev 4. Quando a gente olha para o tipo de papel, a gente logo entende que está em jogo aí o controle da companhia, tá? Essa movimentação muito maior em cima das ações que dão direito a voto tem muito a ver com quem pode estar comprando essas ações. As ações da Azevedo Travassos Energia, a ZTE3, também está seguindo o mesmo caminho, né? Resolveu também subir depois do grupamento. Apesar de uma leve alta de menos de 2% no último mês, nos últimos 5 dias as ações já subiram mais de 24% e atingiram R$ 1,63. Porém, a exemplo da infraestrutura, se pegarmos um período maior, no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, as ações ainda acumulam uma queda significativa de 70%. Aí é justamente nesses momentos que muita gente acaba entrando nessa de euforia, né? Vê as ações subindo e logo pensam, doido, saí do negócio, o negócio agora começou a andar, vou voltar. Ou então, aquela galera que estava sempre namorando o papel e nunca tinha coragem de entrar, nesses momentos eles se encorajam, tiram coragem de não sei aonde para aportar no papel. Se você fizer um recorte, né? Se você desconsiderar o grupamento, essa alta não significa absolutamente nada ainda, tá? No caso da ZTE3, se você desconsiderar o grupamento, as ações estariam agora valendo ainda 16 centavos. No caso de Azev 3, né, as ordinárias, mesmo ali em R$4, como o grupamento foi numa proporção maior, as ações hoje estariam valendo 22 centavos. As preferenciais estariam valendo 10 centavos. Então não se apegue a esse tipo de movimentação. Como eu sempre costumo dizer aqui, você precisa estar olhando, focado, no que a empresa está fazendo. Né? No caso da infraestrutura, o que está acontecendo para as ações estarem explodindo tão fortemente assim? Se a gente olhar no RI da companhia, não tem nada de tão relevante assim. Apenas, né, uma informação que a companhia divulgou que fez um aporte ali para garantir o capital regulatório inicial de de pouco mais de 43 milhões de reais na Rota Mogiana, junto com seu sócio, né? Então os caras fizeram esse aporte. A Azevedo Travassos Infraestrutura está no momento de reestruturação muito melhor do que antes, tá? A gente pode dizer até que ela pode estar até finalizando esse processo de turnaround. Só que ainda tem muita coisa para acontecer dentro da companhia. O que pode estar em foco da galera aí, principalmente daquela galera que está de olho no controle. A gente vê que as ordinárias estão subindo muito mais do que as preferenciais. O resultado é logo no dia 14. Pode sim ter um sinal positivo, né? A galera tem informação, né? Esses caras têm informação do que está acontecendo de fato na companhia. De repente, eles estão entendendo que o negócio agora pode, de fato, começar a andar. A empresa pode trazer números muito melhores nesse trimestre e sinalizar, quem sabe, números ainda melhores para os próximos trimestres. Então esses caras com informações privilegiadas podem sim estar se antecipando. Só que não é só isso, tá? Vou explicar mais no detalhe. Já no caso da Azevedo Travassos Energia, que traz aí uma alta um pouco mais contida, né? 24% é uma alta graúda, mas quando você olha para o negócio, você precisa entender, né? E no caso da energia, o olhar, né? A interpretação, a avaliação, na verdade, ela precisa ser de uma maneira diferente. Porque é uma empresa que está começando. E quando eu falo dessa questão de grupamento, quando eu digo que depende muito do que motivou o grupamento, nós não estamos falando de empresas, né? As Azevedos e Travassos, elas não são empresas super endividadas, não são empresas em processo de recuperação judicial. Então, seria muito provável as ações até derreterem um pouquinho ali, né? Caírem um pouquinho no pós-grupamento, mas não existe nada ali tão gritante de problema dentro das companhias para motivar uma continuação de queda. Mas a gente precisa trabalhar com a realidade. Se a empresa está trilhando um caminho diferente, né, de, por exemplo, uma RJ, alto endividamento, a expectativa por uma
permanência ou por um equilíbrio ali na performance das ações é muito maior do que uma sequência de queda, uma continuidade de queda, tá? Mas você precisa continuar acompanhando a companhia. Agora você vai olhar o comportamento dos aluguéis dessas ações e você vai entender de verdade o que pode estar acontecendo com essas ações, porque que elas podem estar subindo tão fortemente agora nesse pós-grupamento. As ações das MB de Travassos, por mais que não estejam tão no foco assim de grandes players, elas também não estão livres de shorts, tá? E quando a gente olha, por exemplo, aqui no mês de junho, a gente viu uma taxa das ações de Azevedo e Travassos Energia de 28%, da taxa do doador. É muita coisa, né? A última atualização ali do mês de junho, no dia 26, foi o pico, na verdade, ali, né, dos aluguéis de AZTE3. E quando você olha para a última atualização de julho, dia 29, você vê que a taxa caiu com força, de 28%, caiu agora para 8,91%. O que a gente entende? Que essa galera que estava posicionada contra o papel acompanhou algum movimento ali dentro da companhia, entendeu algo de positivo que possa vir a acontecer e resolveu desfazer posição. Então esse movimento de alta pode ter muito a ver com short squeeze, tá? Quando você olha para a ZEV3, por exemplo, que é uma ação mais antiga, né? Você vê ali, no mês de agosto de 2025, por exemplo, a taxa de doador em 35%. É muita coisa, ou seja, muita gente apostando contra o papel. Aí você pega a última atualização agora, dia 29/7, essa taxa ela não caiu tanto assim. Ainda é uma taxa alta, de 21,9%. Mas já caiu bastante quando comparado a cerca de um ano atrás, tá? Aí você pode falar o seguinte, tem muito a ver com grupamento, as ações alugadas também gruparam, mas você vê que a taxa de doador caiu bastante e o volume, mesmo representando o grupamento, também o gráfico aponta para uma queda significativa, tá? Ou seja, a galera que estava apostando contra o papel, né, pode ter alguma informação positiva que pode vir a acontecer com a companhia. Logo, eles não iriam se manter posicionados contra, né? Eles precisariam desfazer as suas posições. E essa liquidação, obviamente, acarreta ali, ela resulta numa valorização do papel. Então, o que podemos fazer é o quê? Aguardar o resultado da companhia para ver se tem a ver com o resultado. Se tiver a ver com o resultado, muito excelente. A tendência é as ações continuarem subindo. Mas chegar no dia do resultado, não acontecer nada, ou se até lá a empresa não divulgar nada de relevante, estamos vendo apenas aí uma movimentação no papel e logo veremos aí a empresa receber notificação da B3 sobre essas movimentações que neste caso seriam atípicas, tá? Então, doido, nada de euforia. O que você precisa é continuar acompanhando os movimentos da companhia, o que ela de fato está fazendo. No caso da infraestrutura, se os investimentos em concessões estão dando certo, porque quando a gente fala de infraestrutura, né, desse braço da empreiteira da companhia, né, de fazer obras pesadas, esse é o negócio, doido, aonde a movimentação é muito cara, tá? A mobilização para esses contratos de infraestrutura, ela é muito demorada e esse negócio não é tão rentável assim. O foco seria mesmo nas concessões. Então você precisa entender, né, acompanhar para ver se isso aí está dando certo, né? Se a companhia está acertando. E esse braço de investimento da companhia está fazendo algumas movimentações de desinvestimentos num canto e investimentos em outro, e você precisa continuar acompanhando isso. No caso da energia, precisa estar acompanhando a evolução da produção, se isso está evoluindo ou não. Fora isso, é tudo movimentação do mercado, é tudo joga para lá, joga para cá, vende uma hora, compra outra e esses caras que estão ganhando dinheiro. E com relação a aportes, eu vejo muita gente falando o seguinte, comprei X mil de ações, agora tomei na tarraqueta. Não é assim que você investe nesse tipo de ação, tá? Jamais faça aporte pesado e ainda de uma única vez nesse tipo de ação. Coloca uma quirela ali e vá acompanhando. Se não der certo, você pula fora. Se perder, não perde muito. Se o negócio continuar, você continua aportando uma quirela. Aporta uma quirela no mês, aporta outra quirela no outro. Se acontecer esses movimentos de grupamento, o seu preço médio vai estar sempre ali próximo, né, da cotação das ações. Você não vai sofrer muito. Agora, se você colocar um monte de dinheiro ali e ficar esperando o negócio explodir, a tendência é você perder o seu dinheiro
no longo prazo, tá? No longo, médio prazo. Então jamais faça isso. Você precisa ir aportando aos poucos e acompanhando cada passo da companhia. Se der certo, bem. Se não der certo, você também não vai perder muita coisa. O problema é que a galera tem medo de colocar pouco dinheiro, o negócio explodir e ela perdeu o bonde. Não, seja, ganhei só um pouquinho, poderia ter ganhado um montão. Então a gente fala o seguinte, se eu tivesse colocado tudo aqui, eu teria agora dobrado o meu patrimônio. E se o negócio tivesse caído, tu teria tomado no Zé de Obrar ao dobro também. Então, não se comporte dessa forma, não entre na euforia, tá? Estude bem o case, estude bem o cenário, estude bem o setor e saiba aportar. Aporte com sabedoria para você não perder dinheiro à toa, beleza? O vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!